Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Ana Gerobano. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu entro na Tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros, Pai. Eu apresento lar, a família, o ministério, o chamado, tudo, que você tem uma fé da minha pessoa. Nessa hora também, Pai, apresenta a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, ouvindo, Pai, essa live, que você possa estar indo de encontro. Se tiver alguém desempregado, se tiver alguém doente, Pai, que o Senhor possa estar abrindo as portas, possa estar curando. Se tiver alguém lutado, o Senhor possa estar consolando. Deus, se tiver alguém, Pai, que não tem nada para colocar na mesa, o Senhor possa estar enviando a providência, o socorro, Pai, eu não sei, são tantas necessidades. Alguma criança que está enferma, doente, esperando uma vaga no hospital, Senhor, eu não sei, Pai, mas o Senhor sabe. Aquele idoso que caiu, Pai, que quebrou o quadril, que está machucado, Senhor Deus. Senhor Deus, prepara a cirurgia, presta-te em socorro, guarda os nossos idosos, livra dos maus tratos, Pai. Livra dos abusos físicos, mentais, Pai. Visita aquelas casas de repouso, Pai, que cuidam dos idosos, Senhor. Onde tiver uma clínica que esteja maltratando os nossos idosos, que haja denúncia, Pai. Em nome de Jesus, guarda eles, Pai. Cobre com teu sangue, livra da fúria, livra da perseguição. No nome de Jesus, Pai. Faça justiça, Senhor. Os nossos pequeninos também, Pai, que estão de férias em casa, guarda as nossas crianças, cobre com teu sangue, livra da fúria do inimigo, Pai, livra da queda, do tombo, livra do homem mau, violento, sanguinário, livra as crianças, Pai, desde o pequeno, dos bebês até os adolescentes, Pai, que estão em casa de férias, livra, Pai, crianças que ficam em casa, que são abusadas fisicamente, mentalmente, Senhor. Que haja denúncia, Pai. Guarda essas crianças. Muitas delas só têm paz quando tá na escola. Dentro de casa é uma tristeza, é uma angústia, uma perseguição, humilhação. Faça justiça, Pai. Em nome de Jesus, faça denúncia, Pai. Guarda os nossos pequenininhos que são abusados, que são estrupados, que são espancados. Faça justiça, Pai. O que eu te peço nessa noite, neste dia, nessa manhã, nessa tarde, dia 10 de julho de 2024. Amém. A palavra que o Senhor colocou no meu coração é a palavra que está em Isaías 53, tá? Uma palavra bem conhecida, a gente vai estar meditando nela. Ela fala do futuro de Jesus ali na cruz, tá? Da sua morte ali, o sofrimento, né? De Jesus. Diz assim, ó. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus. Pois Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, né? E pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu sua boca. Como o cordeiro foi levado para o matador, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a boca. Com julgamentos opressivos ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes, pois ele foi eliminado da terra dos viventes, né? Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito, pois seu conhecimento, meu servo justo, justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porque ele derramou sua vida até a morte, foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado do mundo e pelos transgressores intercedeu. Meu Deus, meu Pai, obrigada, meu Deus, por essa palavra abençoada que o Senhor colocou no meu coração.
neste dia, eu te peço, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu não falo aquilo que eu quero, mas é para sempre falar aos nossos corações. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Como diz João 3,30, que ele cresça e que eu diminua. Essa palavra vai falar da glória de Jesus. A gente diz assim, ó, quem creu em nossa mensagem é quem foi revelado o braço do Senhor, né? Quem creu na mensagem do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque ele era desprezado, ele era rejeitado. Muitos não davam crédito na sua palavra. Ele vem aqui, ó. Quem creu em nossa mensagem é quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado, um homem de dores experimentado no sofrimento. Então, assim, Jesus, ele cresceu, né? A gente sabe da história dele, como é que foi ali. Já contei pra vocês, né? Que o Espírito de Deus veio sobre Maria, né? Maria, ela teve Jesus. Ele cresceu ali com José. Ele foi um carpinteiro junto com seu pai, né? Mas ele experimentou ali o sofrimento. E quando ali todo o ministério... E quando ele chegou com 30 anos, começou o seu ministério na terra, né? Que durou 33 anos e meio, né? Então, assim... E foram... Quem creu em nossa mensagem? Foram poucos que deu crédito à mensagem do Senhor, né? Naquela época, e não é diferente no dia de hoje, né? E a quem foi revelado o braço do Senhor, né? Ele cresceu diante dele como um broto terreno, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens de dores, experimentado no sofrimento. Então, ele foi muito sofrido, né? E as dores que ele passou por mim, por você. E tanto as dores físicas como as dores mentais que ele sofreu ali na cruz, porque foi um sofrimento assim, nossa, terrível, brutal, né? Foi um massacre, pode-se dizer, contra a vida do próprio Jesus, massacrado, moído, né? E ele diz assim no 4, como alguém, continuando 3, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. Então muitos não conseguiam encarar ele, viravam o rosto, e não é diferente nos dias de hoje, né? E nós não o tínhamos em estima. E diz assim no 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre ele levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus ter atingido e afligido. O que acontece? Realmente, né? Ao ministério de cura que Jesus tinha, de libertação, você vê que ele curava, ele libertava, ele expulsava demônios, ele ressuscitava, né? Então, assim, muitas vezes ele trabalhava ali no pecado do homem original, que era a consequência do homem, né? Então, Jesus... Então, como é que se diz? O que acontecia? Então, ele foi sofrido. E quando diz assim, essa parte que... a parte B aqui, ó. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e atingido e afligido. Sim, na cruz Deus o castigou, permitiu, né, que toda a dor da humanidade viesse sobre ele, todo o pecado, né? Então, no entanto, que houve trevas sobre a terra, né? Na morte de Jesus. Então, tem uma hora que Jesus fala assim, Senhor, meu Deus, Pai, se for possível de mim, passa esse cálice, né? Ele poderia passar, mas se ele passasse aí, você não estávamos aqui, no nome e no sangue de Jesus, né? A cruz do Calvário simboliza para mim e para você liberdade, né? E essa liberdade, assim, Jesus, ele foi humilhado, né? Ele foi afligido e humilhado por mim, por você, foi transpassado, sofreu. Olha, psicologicamente foi terrível, porque não lembro qual é o evangelho agora, não sei, foi o evangelho de Lucas, que fala que saía gotículas de sangue, de suor dele, né? De sangue, tamanho sofrimento psíquico que Jesus passou. Mas assim, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Então, o castigo que estava sobre Jesus não era dele, era nosso, né? Mas pelas suas feridas fomos curados. Pensa naquele chicote de couro à ponta com os ossos, que assim os dentes batia assim, arrancava, né? Jesus levando mais de 40, 50 chicotadas, né? Ficou todo, literalmente moído, uma carne moída, né? Por mim, por você, né? E às vezes a gente não dá valor nisso. E ele vem dizer assim, todos nós, né? Porque assim, a partir do momento que ele foi transpassado ali, né? Muito me chama interesse assim, ó, mas ele foi transpassado, quer dizer, esmagado, assim, chicoteado, olha, coisas terríveis, né?
E os pecados do mundo era um peso sobre ele, assim, ó. Todo peso, assim, sendo esmagado. E eu e você sendo perdoado, e Jesus sendo esmagado, e eu e você sendo perdoado. Arandaçude, como, né? Cada vez que ele era moído, esmagado por mim, por você, nós éramos perdoados. Jesus era moído, né? Ou aprove o Pai fazer isso por mim, por você, né? E diz assim no 6, todos nós, tal qual ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todo mundo, foi sobre ele, né? Porque como ovelha desviamos, né? E a iniquidade de todo mundo veio sobre ele. Porque antigamente o sacerdote, quando as pessoas pecavam, né, o sacerdote simbolicamente pegava um bode expiatório, e colocava a mão sobre ele e passava o pecado do povo para o bode, né? Através do sacerdote. Só que Jesus, né? Simbolicamente, o sacerdote estava prefigurando ali o Messias. E Jesus, ele fez tudo isso por mim, por você. Ele recebeu toda a iniquidade nossa, né? Ele foi, pode-se dizer, ele foi o bode expiatório, né? Tipologicamente, o símbolo ali, né? Do bode. O símbolo do bode expiatório. Que eu gosto de marcar, né? Então, aí no 7 a gente vê assim, ele foi oprimido e afligido e contudo não abriu sua boca, como um cordeiro foi levado para o matador e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calado e ele não abriu sua boca. A gente vê que Jesus não abriu a boca para nada, né? Quando Pilatos chega para ele e fala assim, tu é o Cristo, vê que tá falando com você. E ele continuou mudo, né? Não respondeu, ficou quieto. Tudo bem, Manuel? Manuel? Oi. Ah, tá. Ficou quietinho, não falou nada, entendeu? E ele foi como um cordeiro mudo para o matador. Então, assim, João Batista chamava Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, ele não abriu a sua boca. Jesus se manteve assim, ó, firme, né? Em silêncio diante dos principais sacerdotes, né? De Pilatos ali. Pilatos, quando perguntou, ele não respondeu. Diante de Herodes também, ele não respondeu. Ficou lá quieto, mostrando que ele era Deus. Mas se vocês querem saber, isso aqui só tá acontecendo porque o Pai permitiu, né? Não é porque... É porque chegou a hora do Pai, não a hora de vocês. Tudo tá acontecendo porque é da vontade do meu Pai, né? Então, não vou falar nada, né? Então, assim, mas foi um julgamento, diz no 8 assim, ó. Com o julgamento opressivo, ele foi levado, e quem pôde falar dos seus descendentes, pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa das transgressões do meu povo. Então, o julgamento de Jesus não foi um julgamento justo, foi um julgamento opressivo, né? Com falsa testemunha, com tudo que tinha lá, né? Foi o que aconteceu com Jesus. Então, foi bem complicado, né? Jesus, ele sofreu muito por mim, por você, né? Então, foi algo terrível, né? E assim, e quando diz assim, foi eliminado da terra do vivente por causa das transgressões do meu povo, ele foi golpeado e muito golpeado, né? E quem pôde falar assim, ele não teve descendentes, mas ele teve, né, co-herdeiros com ele, que somos nós, né? Ele não teve descendente, mas ele teve co-herdeiro. E ele teve, assim, um processo jurídico injusto. Ele foi condenado injustamente, né? Mas para que vocês estivéssemos aqui hoje, né? Diz assim, os ímpios, aqui ó, diz, foi-lhe dado um tumulto com os ímpios, o túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Então a gente vê que ele foi enterrado junto com os mortos. A gente vê que José de Arimateia tinha um túmulo novo, né? E pediu o corpo de Jesus para Pilatos e enterrou lá, né? Então, até isso Deus já havia cuidado, né? Porque os ímpios, né? Foi a maneira, né? Então, assim, Jesus, ele teve até um sepultamento, vamos dizer assim, honrado pelo José de Arimateia, nesse sentido, né? Mas, porque José de Arimateia deu um sepultamento honroso para Jesus, cedendo-lhe o túmulo que ele tinha, né? Então, é isso, né? E se cumpre as escrituras, né? Aí a gente vê também aqui no 10, nenhuma mentira em sua boca. Nenhuma mentira, não tinha mentira no 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, né? Foi da vontade de Deus fazer o quê? Foi da vontade de Deus esmagar Jesus e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. E ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão, né? Então, foi da vontade de Deus esmagar Jesus, por quê?
Porque foi uma oferta de culpa, né? E na oferta da culpa tinha que ter essa restituição, essa substituição. Então Jesus, ele foi tido como culpado, né? Como o sacrifício do carneiro que tinha antigamente, como a gente falou, tem um bode, tem um carneiro. Então é muito ali em Levítico que Jesus representou ali o carneiro, né? E verá a sua prole, a sua descendência. Espiritualmente nós somos a descendência do Senhor, né? E prolongará os seus dias, e Cristo viverá para sempre, né? E prosperará, né? Nessa passagem vai falar de prosperidade, porque hoje nós somos tempos dos personagens, porque o Senhor falou assim, eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Consolador. Então, assim, é uma história muito linda, né? Não é uma historinha de mentirinha, é uma realidade, né? Jesus está o Pai, ele deixou o Consolador para que eu e você sintamos a presença do Espírito Santo de Deus com a força de conseguir prosseguir com Cristo, né? Diz mais aqui. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Eu fui justificada, você foi justificada, né? E verá a luz. Por isso nós estamos aqui na ressurreição de Cristo, né? Ele consegue ver eu e você. Quando a gente resiste ao mal, a gente resiste ao diabo, ele fica satisfeito, porque a luz vence todo o mal, né? E é isso, né? A morte de Cristo não foi em vão, porque a morte de Cristo reúne homens e mulheres de Deus que têm temor e tremor dele e que querem morar no céu. É um pouquinho, são poucos, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas que a gente venha fazer parte desses poucos escolhidos, né? Porque Jesus ele tem nos justificado até agora, né? E nós temos que ser declarados justos, né? Resistir o mal, não fazer o mal, não participar de nada que é errado, nada que vai contra o que a cruz nos deu e nos prometeu, né? Que é a salvação eterna, a vida com Cristo. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Então, ele levou o meu e o teu pecado, intercede por mim com você. E o despojo da cruz foi para mim e para você. Esse despojo quer dizer a salvação, a liberdade, né? De servir Jesus, é estar com os grandes, né? Os grandes, os fortes é quem? Aqueles que resistem ao mal, aqueles que continuam servindo a Deus, né? Não é fácil, igreja, ele nos tira das trevas para a luz, né? E qual é o meu objetivo? É servir ao Senhor em temor e tremor, né? Porque ele derramou a vida dele ali naquela cruz por mim, por você, e não é fácil, né? Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas maldades, né? E o despojo da vitória, da morte dele, da morte dele e a ressurreição dele, né, que derrotou a morte, que estava sobre a mim e sobre a sua vida. Então, nós somos livres, né? Nós somos verdadeiros adoradores. Nós temos que adorar o Pai em espírito e em verdade, né? Então, esse despojo é uma grande vitória, né? Foi que Jesus deu para mim e para você a vida eterna, né? Porque na cruz, né, teve um rasgo, o véu se rasgou de cima a baixo, mostrando que nós temos livre acesso. E grande é o despojo, hoje nós temos. Estou aqui falando com você através do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A gente não precisa de intercessor, porque o maior intercessor já esteve na cruz por mim e por você, que é Jesus. Amém? Fala com o Pai. Está livre o caminho está livre para você adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Deus abençoe. Tenha uma noite abençoada, um dia abençoado, uma tarde abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Fica na paz. Beijo. Essa palavra possa falar melhor ao seu coração, tá? Isaías 53.